Olá, querido estudante, tudo bem com você? Meu nome é Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre concordância. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Vamos para mais uma aulinha de português, a nossa língua tão amada, certo? Mais ou menos? Ok, as pessoas nem sempre concordam umas com as outras. Essa situação é muito interessante. Concordar significa pôr em harmonia, combinar, ajustar. Muitas vezes faz-se necessário concordar. Por exemplo, se você for convidado para um casamento, você irá de sunga? De biquíni? Está vendo como é importante estar em concordância? Na nossa língua também é muito importante que a gente use a concordância. Veja só, nós foi, nós vai, a gente fomos, eles brigou, etc. Estes desvios de concordância relativamente comuns devemos evitar. Vamos entender melhor esse assunto? Vem comigo! A sintaxe é uma das partes da gramática na qual são estudadas as disposições das palavras nas orações, nos períodos, bem como a relação lógica estabelecida entre elas. Podemos considerar a gramática como sendo o conjunto das regras que determinam as diferentes possibilidades de associação das palavras de uma língua para a formação de enunciados concretos. A sintaxe própria de cada língua impede que sejam realizadas combinações aleatórias entre as palavras. Com isso, nossa língua tem um jeito de se organizar. Geralmente, nossas frases têm um sujeito que faz ou sofre uma ação, um verbo e um complemento. E todas essas partes são combinadas. Vai ser difícil você ouvir alguém dizendo: na vermelho bateu árvore o carro. Normalmente ouviremos: o carro vermelho bateu na árvore. Essa é a importância das regras da sintaxe, que nem precisa explicar muito, não é? Muitas delas aprendemos sozinhos, só ouvindo. Pois bem, entendida essa primeira parte, vamos falar sobre as regras de concordância. Nós temos dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. Ambas regem a harmonia existente entre os elementos de uma oração. Elas são como um maestro, observando se cada instrumento toca afinado e em concordância. A concordância verbal faz uma referência ao verbo em relação ao sujeito. O verbo necessariamente deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o sujeito. Por sua vez, a concordância nominal se refere ao substantivo e suas formas relacionadas: adjetivo, numeral, pronome, artigo. Essa conformidade acontece em gênero, masculino ou feminino, e pessoas do discurso. Como acabamos de ver, sobre concordância verbal e nominal, a concordância verbal é a harmonia em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Já a concordância nominal é a harmonia em gênero e número entre os vários nomes da oração, ocorrendo com frequência entre o artigo, os substantivos e o adjetivo. Concordância em gênero aponta a flexão em masculino e feminino. Os termos da frase devem respeitar o contexto, ou feminino ou masculino. Concordância em número aponta a flexão em singular e plural. Os termos da frase devem respeitar o contexto de quantidade. Devem seguir a ordem singular ou plural. E concordância em pessoa aponta a flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Exemplos de concordância verbal: eu assisti, ele assistiu, nós assistimos, eles assistiram. Exemplos de concordância nominal: o funcionário novo, a funcionária nova, os funcionários novos, as funcionárias novas. Nestes exemplos, podemos ver claramente os termos em concordância, seja em gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, ou pessoa.
Vamos falar um pouco agora só de concordância verbal. Vamos ver alguns casos que mais nos deixam em dúvida em relação ao verbo e ao sujeito. Primeiro caso, concordância de sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar sempre no plural. Exemplos: Maria e José conversaram até de madrugada. Construção e pintura ficarão prontas amanhã. Segundo caso, concordância de sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Exemplos: discursaram diretor e professores. Discursou diretor e professores. Terceiro caso, concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que, a nível gramatical, tem prioridade. Isso quer dizer que primeira pessoa, eu ou nós, tem prioridade em relação à segunda, tu ou vós, e a segunda tem prioridade em relação à terceira. Nós, vós e eles vamos à festa. Tu e ele falais outra língua? Falando agora em concordância nominal nas relações de gênero e número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Primeiro caso, concordância entre substantivo e mais do que um adjetivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, há duas formas de concordar: colocar o artigo antes do último adjetivo. Exemplos: a língua francesa e a italiana são encantadoras. A música clássica e a popular são manifestações artísticas. Colocar o substantivo e o artigo que o acompanha no plural. Exemplos: as línguas francesa e italiana são encantadoras. As músicas clássica e popular são manifestações artísticas. Segundo caso, concordância entre substantivos e um adjetivo. Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Exemplos: linda filha e bebê, querido filho e filha. No nosso exemplo, o adjetivo linda está mais próximo do substantivo filha. Ou, no exemplo a seguir, o adjetivo querido está mais próximo do substantivo filho. Linda filha e bebê, querido filho e filha. Se o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Exemplos: pronúncia e vocabulário perfeito. Vocabulário e pronúncia perfeita. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Vocabulário e pronúncia perfeitos. Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Atividade 1. Identifique a alternativa que apresenta desvio de concordância verbal. Letra A. Paulo e Roberto sorriem livremente. B. Paulo e Roberto correm livremente. Letra C. Regina e Clarice brincam sem cansar. E letra D. Juliano e Fabiano precisam estudar. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta? Para respondermos a esta questão, devemos analisar cada alternativa para identificar em qual temos um erro de concordância. Sendo assim, na alternativa B,
percebemos que o verbo não muda para concordar com os dois sujeitos da oração. Como são duas pessoas, o verbo deveria ir para o plural. No caso, ficaria correm. Portanto, a resposta com desvio de concordância entre o sujeito e verbo dessa oração é a letra B. O correto seria dizer: Paulo e Roberto correm livremente. Atividade 2. Identifique a alternativa que apresenta desvio de concordância nominal. Letra A. Os meninos da escola estão sempre correndo. Letra B. As meninas do balé são sempre animadas. Letra C. O pessoal da escola é inteligente. E letra D. Somos encantadores. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta? Para respondermos a esta questão, precisamos verificar se o substantivo da frase concorda com todos os termos aos quais o substantivo está ligado. Então, veremos que na alternativa C, o termo pessoal não está concordando com seu adjetivo inteligentes. Este segundo termo deveria estar no singular. Portanto, a resposta que apresenta erro gramatical é a letra C. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na aula de hoje, estudamos sobre concordância verbal e nominal. Estudamos o conceito de sintaxe e sua importância regendo a organização dos termos de uma frase. Depois, vimos algumas das regras mais importantes envolvendo a concordância nominal e a verbal. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre concordância. Tchau, tchau!